Olá pessoal, boa noite novamente. Estamos retornando então para darmos continuidade nossa aula. Agora nós vamos fazer uma abordagem, mais detalhada também sobre a segunda clínica de Lacan, tá certo? Porque essa segunda clínica ela é uma segunda clínica onde que, vamos dizer assim, ela responde, muito pelo nosso mundo contemporâneo, o mundo pós-moderno. Essa segunda clínica é comparada, por Lacan, como se fosse a Catedral de Antônio Gaudí, a Catedral da Sagrada Família na Espanha, onde que ele deixou as pedras fundamentais, deixou a construção apontando o norte, onde que cabe a mim e a vocês a dar continuidade a essa segunda clínica, Essa segunda clínica ela tenta responder algumas psicopatologias, no nosso contemporâneo, como extermínio, autoextermínio, cortes de membros superiores, com gilete. Ela tende a responder questões sobre a questão da má conduta, em colégios de adolescentes, mas na sua essência, onde que ele questiona, enfim, questões como os colaboradores, professores, enfim, coisas mais complexas que onde que na primeira clínica, como era uma sociedade vertical, o complexo de Édipo ele faz a leitura da sociedade, ele dá sentido a muita coisa, mas como as novas formas de viver, essa multiplicidade, de coisas, de possibilidades, então já não é mais possível, atender tanta coisa. Então, naquela primeira clínica que estava muito embasado na questão do simbólico, essa segunda clínica de Lacan ela tá vinculada ao real. Então, esse real. E aqui ela vai de 1970 a 1981. Essa segunda clínica, Lacan, ele tem pressa, é um Lacan mais acelerado, porque ele faz uma releitura de toda a obra que ele escreveu da primeira. Ele faz essa releitura e ele adequa, coloca coisas novas, como se ele tem uma sacada, um tato muito apurado, porque ele enfim, percebeu de que essa sociedade ela já vinha numa metamorfose e essa transformação, e que ele tinha que tinha uma missão de fazer uma nova clínica para atender uma sociedade com novas formas de viver, enfim, várias transformações, onde que vamos chamar assim de pós-edípico, pós-complexo de Édipo. E essa segunda clínica, eu vou começar com um caso, onde que esse caso chega um cliente e vira e fala, ao analista, enfim, sou mau pai, péssimo marido e um amante mais ou menos, Se fosse na abordagem Freud, Freud ele teria duas possibilidades de atender ou de abordar, esse analisando. Primeiro seria o porquê que o senhor pensou tão mal do senhor. Detalhe, ele tem essa percepção, ele tem essa fala através de uma reflexão de final de semana, Então, os clientes normalmente refletem muito no final de semana. É muito terapêutico no final de semana. E Freud perguntaria por que uma abordagem freudiana. Por que pensou tão mal do senhor esse final de semana? A segunda possibilidade seria Freud
O que aconteceu para que o senhor pensasse, né, mas pensasse isso, né? Ou seja, isso é uma estratégia que Freud tinha de abrir o discurso, ou colocar a carta do baralho na mesa e abrir esse baralho. O que tem por detrás dessa fala? O que tem a mais, né? O que vai além, né? E na realidade é uma abordagem mais lacaniana, né? Lacan simplesmente iria no embate, né? Falar que pelo fato de você ser mau pai, péssimo marido e um amante mais ou menos, não diminui em nada a questão de você ser mau pai, péssimo marido e um amante mais ou menos. O que quer dizer com isso? Ele não há nada além, nada mais do que a palavra, certo? E que ali é uma segunda clínica onde que responsabiliza o sujeito, né? E, e na realidade coloca responsabilidade das ações dele, e ele tem que se responsabilizar por isso. A responsabilização do inconsciente. Com base nisso, nós vai dar origem a uma coisa que Lacan chama de desabonamento do inconsciente, ou seja, o inconsciente perde a assinatura, né? Ele perde a legitimidade, porque o inconsciente, na primeira clínica, às vezes o cliente tinha esse tipo de atitude, o sujeito, e aí o inconsciente salvava, né? Uma forma até de sabotagem, né? Então, com isso de responsabilização do sujeito, ou seja, qualquer coisa que acontecia comigo, opa, foi meu inconsciente. Ou eu não fiz isso por mal, mas foi meu inconsciente. Eu vou fazendo análise, vou vendo análise, por que eu tive tal atitude, uma atitude ruim, uma atitude mal contigo, né? A pessoa sempre justificava dessa forma, como se todo o mal, né, das pessoas, enfim, atitudes, fosse ao inconsciente, de forma irresponsável. Então ele desabona esse inconsciente, responsabilizando o sujeito. Ele tem que se responsabilizar. E através daí, ele não. Porque Freud, quando ele tem aquele discurso de abrir. E aí, o porquê que você pensou de você isso nessa semana, nesse final de semana? É jogar a carta do baralho na mesa e abrir, né? Abrir o discurso, o que tem por detrás dessa palavra, desse pensamento, dessa frase. E na realidade, Lacan fala que não tem nada além daquilo que está sendo dito, né? E é um sintoma, é um indecifrável, né? Como dizia, isso é um sintoma. O seu sintoma às vezes é você mesmo, né? Desse indecifrável, né? E aí a pessoa ia descobrir que ela era o próprio sintoma, né? E aí ela teria que uma clínica, além de responsabilizar, é uma clínica onde que ela pauta e ela tenta explorar ou uma clínica que busca mais a invenção, né? Se reinventar, né? Enquanto indivíduo, né? O sujeito aqui, na realidade, ele não... no mundo anterior, né? Vamos chamar o mundo moderno da primeira clínica, ele pensava, ele tentava compreender para depois tomar uma atitude. Não, aqui ele toma uma atitude para depois refletir ou compreender a atitude que ele tomou. Então é uma forma onde de que as pessoas correm risco, corre o risco, né, de tal pela decisão, pela atitude. E
Então, é uma clínica que responsabiliza o sujeito e também de invenção, né? Devido à forma, porque aqui é uma sociedade onde não é mais horizontal, ela é uma sociedade vertical, onde que as pessoas têm uma multiplicidade na forma de viver, na forma de lidar com o outro, né? Outras formas, né? E de que as pessoas elas não precisam às vezes compreender umas às outras, mas elas conseguem se conectar ou se integrar sem compreensão um do outro. E aqui nós vamos chamar de monólogo articulado, né? E com base nisso, perante isso, essa clínica dá esse respaldo, dá essa possibilidade de fazer, de tratar essas novas psicopatologias, né, do contemporâneo. Então, o psicanalista vai responsabilizar e até pautada e embasar e mais pautada na questão da invenção. Vamos fazer uma relação, acho que vai clarear muito para vocês todos aí. Como que seria, né, essa questão da primeira clínica, vou fazer um comparativo com a segunda. Posterior isso, caneta e papel. E vamos colocar de um lado o mundo moderno e o outro mundo globalizado. O mundo moderno, a ordem do pai, né? Tudo tem em torno da ordem do pai, é uma ordem vertical. O mundo globalizado, vamos dizer assim, o pós-moderno, ordem horizontal. Esse mundo moderno, né, ela estava muito mais voltada para a orientação paterna. Esse mundo globalizado está muito relacionado à questão do cálculo coletivo, né? Tá ligado? Ressoar. Imaginem que essa até é a minha geração, onde que nós vivemos uma era onde que música eletrônica, né? Dá um comparativo muito interessante, porque são às vezes um local de 100 mil, 200 mil, 2, 3 milhões de pessoas ouvindo aquele tipo de música, tipo um batistaca, onde que as pessoas não se compreendem uma a outra, todo mundo pulando e curtindo e dançando, etc. Mas que o monólogo articulado, de que aquilo que me toca faz sentido para mim, pode te tocar ou não. Mas se te tocando, tem uma significação para mim diferente da que possa ter para você. Mas que não preciso ter vínculo ou uma coisa mais estreitada, aprofundada. Não. Na realidade, o que movimenta esses jovens hoje é uma questão de não preciso compreender, mas eu estou conectado e ligado ao outro de uma forma, num monólogo articulado, né? Isso é até um objeto de estudo do psicanalista George Forbes, né? Acho que ele fala isso com muita excelência. E nós temos no mundo moderno, né, uma verdade. As pessoas tinham verdades, né? E hoje nós temos um mundo onde temos certezas, né? Eu sou assim porque se eu for diferente, se eu não for assim, não sou eu quem sou, né? Eu sou desse jeito, pronto, acabou que eu sou assim, enquanto essência, enfim. Uma forma de até legitimar a essência do eu, né? Isso é importante hoje, né? No mundo de hoje. No mundo moderno vai dar importância à potência, do mundo globalizado dá importância ao impossível. Do mundo moderno a gente tinha diálogo, no mundo globalizado, monólogo articulado. Deu o exemplo da questão do
shows, né, daquelas raves, enfim, música eletrônica, e aquele bate-staca, aquele né, e o tá ligado, e enfim, as pessoas se conectam, tem uma multiplicidade, mas não precisa estar compreendendo umas às outras, e elas estão ali próximas. O mundo moderno ele era tá muito vinculado à questão do raciocinar, o mundo globalizado ressoar, né, que é o tá ligado, devido a essas formas, né, novas formas, né, de multiplicidade, né, de formas de viver. O mundo moderno era mais estático, o mundo globalizado é interativo. O mundo moderno era de hierarquias, o mundo globalizado radicais de diferença, né? O mundo moderno, hierarquias nas empresas, né? Era o faxineiro, etc., não sei, o carregado, ou a questão hierárquica mesmo, né? A questão dos cargos numa empresa, enfim. Hoje não, radicais diferenças. O mundo moderno é muito vinculado à questão do treinamento, a pessoas, passava para pessoas protocolos, enfim. Hoje não, está muito vinculado ao mundo globalizado a experiências, né? Quem vive está focado mais nesse modelo, nessa forma, ficou para trás, porque a sociedade já essa globalizada já é mais importante a troca de experiência do que os protocolos como eram introduzidos antigamente. No mundo moderno tinha a questão da avaliação, né? E hoje, no mundo globalizado, responsabilização. Mundo moderno de adversidade, mundo globalizado de oportunidade. Por que esse mundo moderno de adversidade? Não faz sentido, né, ter um adversário hoje. Porque o adversário é um adverso de mim mesmo. Porque hoje a pessoa é muito mais interessante ela trabalhar a questão das oportunidades, porque é a versão de multiplicidade, né? Enfim, várias versões. Ninguém é dono de uma única versão ou duas versões, várias versões. Então é perca de tempo. Mundo moderno, uma razão asséptica. Mundo globalizado, uma razão sensível. Mundo moderno, um futuro de projeção. E o mundo globalizado, que é o mundo atual, um futuro de invenção. É uma clínica voltada mais para invenção. As pessoas se inventam, reinventam, né? Nesse mundo novo, segundo a leitura de alguns, né? Enfim, dessa segunda clínica. A primeira clínica então, era voltada para o simbólico. E essa segunda clínica voltada para o real. Essa primeira clínica, ela tinha um sentido, né? Ela voltado, por exemplo, para os casos, né? Que até dei exemplo anteriormente. O que dava sentido era o complexo de Édipo. Hoje não. Hoje, essa segunda clínica, consequência. A primeira clínica era a clínica do sujeito, né, voltada ao sujeito. Essa segunda clínica não, é da segunda clínica do loquente, ou seres falante, quando você vai fazer uma leitura das obras de Lacan, ou vocês falam paletre, né? Ou chamado de loquente. A primeira clínica está no Édipo, na clave do Édipo. A segunda clínica está no pós-edípico, né? Questão do globalizado, de acordo com as psicopatologias, a forma de viver mudou da sociedade, então pós-édipo, né? A primeira clínica é uma psicopatologia estrutural, igual eu falei anteriormente, é baseado na questão da neurose, psicose, perversão. A segunda clínica é um delírio linear, né?
acordo com essa leitura. Primeira clínica pautada mais na verdade. Antigamente eu tinha verdades, acreditava nelas. Hoje, na verdade, por exemplo, e hoje está voltado muito mais, né, para essa segunda clínica na certeza, né? Incerteza. Primeira clínica tinha uma disciplina que tinha um padrão, né, os padrões que era estabelecido pela sociedade, pelas empresas, enfim. Hoje não. Hoje a segunda clínica corre o risco, né? Eu tomo atitude, depois compreendo. Então, eu tentava compreender para depois tomar uma atitude. Entende? Já mudou, né? Esses novos jovens aí. Essa primeira clínica tem uma descoberta, né? Agora a segunda clínica é uma invenção, né? Uma invenção nesse mundo globalizado. Primeira clínica pautada no desejo, a segunda clínica na clínica do gozo, né? Prazer a qualquer gozo, né? Prazer a qualquer custo. E isso aí era muito importante, né? Essa questão enfim, do hedonismo, do prazer a qualquer custo. Tem uma superficialidade, né, das pessoas nas relações uma com as outras. Então esse prazer a qualquer custo, né, e o gozo é muito cuidado, tomar cuidado com ele, porque esse gozo ele aqui pode ser prejudicial, com certeza. Primeira clínica, travessia do fantasma. Segunda clínica, identificação sintoma. Essa primeira clínica ela voltada na interpretação do saber. Na segunda clínica, no ato da responsabilidade. Primeira clínica era revelar o passado, que era a questão tem algum problema que aconteceu comigo na infância que eu preciso revelar através de análise, depois que eu fizer a análise, minha perspectiva de vida, de viver, enfim, vai melhorar muito, né? Era essa percepção, ou se acreditava-se muito nisso. E hoje não, hoje é uma clínica, a segunda clínica que inventa o futuro, né? Então, hoje, o que nós percebemos nessa nova sociedade? Ela mudou. E para fazer essa leitura dessa nova sociedade, tem um pós-édipo, né? Um pós-edípico, vamos chamar assim. É uma clínica que está pautada no real e de responsabilização desse eloquente, né? Desse ser falante, vamos dizer assim, vamos falar de acordo com Lacan. Mas só que as pessoas assim chegam muito angustiadas nos consultórios, e onde que elas deparam muitas das vezes tem 10 opções, né, de possibilidades, e elas estão angustiadas porque elas têm que escolher uma. E a sensação delas é de que escolheu uma e perdeu 9. Então é uma neurose de angústia, né, muito grande. E a pessoa e nisso a gente percebe que perdeu o termômetro, perdeu a questão da métrica, né? As pessoas estão sem o norte, elas estão desbussoladas, literalmente desbussoladas. E hoje, percebendo, né, essa nova realidade, o que nós, enquanto psicanalistas, indicamos, faço análise, porque essa segunda clínica de Lacan
ela tem todos os elementos possíveis para dar um norte, não para dar um norte, mas para responsabilizar esse inconsciente e, enfim, esse eloquente, né, esse ser falante, ele se reinventar perante essas dificuldades, essa angústia, né, que tem cercado a sociedade. Um grande abraço e logo mais voltamos com outros temas.